Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um Agnus Cast. Hoje com dois convidados mais que especiais, Vanessa do Comercial e Tiago, nosso professor que está na casa há quanto tempo, Tiago? Vai fazer 6 anos. Olha aí, muito bem, parabéns. E Pedro Alino, que já é da casa, vocês já conhecem, nosso ex-aluno, nota 10. E eu vou começar com uma pergunta para o nosso digníssimo professor Tiago. Tiago, como foi? Não, primeiramente, conte um pouco sobre você que depois eu começo as perguntas, vá. Tá, vamos lá. Me chamo Tiago, sou professor do Agnus, vai fazer 6 anos. Entrei no Agnus em 2019 como professor de educação cristã e depois assumi as disciplinas de filosofia, sociologia e também as disciplinas de história. Estou aí muito feliz, né? Espero continuar durante muitos anos. É isso. Isso aí, coisa boa. Tiago, quais são as suas formações? Você começou aqui como professor de educação cristã, né? Você Isso. fez teologia. Fiz teologia, principalmente com ênfase em teologia sistemática, teologia bíblica. Depois, em 2017, fiz a conclusão em história. Depois, iniciei posteriormente com pós. Eu fiz uma pós em filosofia, com ênfase em filosofia política. E mais recentemente eu fiz pedagogia. Também me formei também em pedagogia, mais recentemente agora. A última formação, na verdade, né? Pouca coisa, né? Verdade. Nos tempos vagos, Tiago estuda e faz apenas. faculdade. Exatamente, é sobre isso. Coisa boa. Vanessa, você tem alguma pergunta para o nosso querido Tiago? Eu tenho. Tiago, eu sempre lhe encontro nos corredores e assim, né? Me dizem que eu sou um pouco curiosa. E eu vejo você sempre muito sério. Então, conta pra gente como é o Tiago fora da sala de aula. O Tiago que... Eu acredito que talvez não seja tão sério quanto em sala de aula, porque eu acredito que você está dentro de um ambiente que requer isso, né? Mas conta pra gente como é o Tiago fora disso. Na verdade, assim, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma característica de ser muito tímido, né? Sim. E isso se deve pelo fato de que eu subi para o ministério durante muito cedo. Eu fui auxiliar pastoral, eu tinha 18 anos de idade, fiquei como auxiliar pastoral durante alguns anos. Então eu não tive aquela convivência do adolescente, né, desse período de transição. Então servi na igreja durante muitos anos e aí adquiri essa maturidade. Muitas pessoas acabam até dando mais idade para mim do que nesse sentido, justamente por causa disso, né? Mas assim, eu não me arrependo. Eu reconheço que eu tenho uma personalidade, mas eu sou extremamente brincalhão, gosto de brincar com os amigos, gosto de sair. Gosto de conversar, enfim, é isso. Tiago já é pai? Não sou pai ainda. Maravilha. Assim, não pai, não pai da paternidade, né? Porque na escola a gente acaba tendo os filhos como... As crianças como os nossos filhos, né? Então, você ali administra algumas turmas, né? Sim. Recentemente a gente estava fazendo, né, uma conversa com os alunos, fazendo pesquisa de avaliação. E um dos nomes mencionados é o de Tiago. Então, você é mencionado como professor... Referência, né? Exatamente, referência. E eu acho que essa sua postura, ela já reflete nos Sim, alunos, sim. né? E querendo ou não, a gente olha para os nossos professores com inspiração. E aí a gente vê que os alunos, eles se inspiram em você. Isso é muito importante. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Como é para você trabalhar em uma escola cristã, Tiago? Eu acho que tem um fator que é muito importante. Eu aceitei a Jesus muito cedo, né? Eu tinha 11 anos de idade. E como eu falei, desde muito cedo eu estava dentro da igreja, aprendi sobre as escrituras, aprendi sobre o evangelho. Uau. E quando eu fiz as minhas formações acadêmicas, o meu maior desejo foi entrar também em uma escola cristã, né? Eu fiz uma seleção aqui no Agnus, eu acho que no ano de 2015, onde eu estava na universidade. Posteriormente eu fui chamado, né? Enfim, eu gosto demais assim do Agnus, eu compartilho demais os mesmos valores. Eu acho que é possível, sim, você trabalhar com uma educação cristã de qualidade e não esquecer desse rigor acadêmico no campo da história ou no campo da filosofia.
Então é possível sim você trabalhar essas relações, né? Então sou muito feliz por trabalhar no Agnus hoje. Que bênção. Que incrível, é Maravilha verdade. isso. E aí, Pedro, você como um amante de história, qual a sua pergunta para o nosso professor? Não, eu queria só saber com relação você dar aula no sexto ano que você disse, né? Sexto ano. Como isso. é o interesse desse pessoal, assim, do sexto ano com a história, né? Tanto a história, não sei se também se dá filosofia pra eles ou é mais a parte de história só. Só história, sexto ano, isso. Qual o interesse deles, desde novinhos, né? No sexto ano, com a história que você dá aula, né? Você tá mais presente. O sexto ano é uma turma de transição, né? É uma turma que ainda está se acostumando com a ideia do tio para o professor, né? Verdade. É verdade. É uma turma que você precisa ter uma certa característica da questão da ludicidade, que é bem diferente das turmas de ensino médio, né? Sim. O sexto ano, ele precisa ter, principalmente o professor de sexto ano, ele precisa ter uma característica que é a paciência. Então, o professor de sexto ano, ele tem que ter muita paciência e despertar a curiosidade. Eu acredito que eles gostam muito de história, eles consomem muito história em filmes, isso é uma realidade muito presente na vida deles. Mas o grande desafio que eu encontro hoje para sextos anos é, de fato, colocar essa curiosidade na cabecinha deles para que eles não associem o filme a uma realidade concreta, né? E apenas entender aquilo como um filme de entretenimento, né? E esse é o grande desafio, é tentar trazer essa história um pouco mais acadêmica, claro que dentro de uma linguagem mais específica para sextos anos. Mas o que eu observo é que eles particularmente gostam muito, compartilham muito, gostam de história, né? Ótimo. Coisa boa, legal. Tiago, você tem algum projeto ou que você fez ou que você está querendo fazer relacionado às suas matérias aqui na escola? Porque você não leciona apenas história, não é isso aqui? Isso. No ensino médio, como eu falei, eu leciono filosofia, sociologia. Eu tinha um projeto que a gente desenvolvia, que era o Café com Deus, que era um projeto assim fantástico, maravilhoso. Eu pretendo, inclusive, retomar com esse projeto também nas aulas de filosofia. Eu acho que é possível, sim, você trabalhar determinados conteúdos, fazendo essas relações com as perspectivas das escrituras, mostrando Deus dentro desse aspecto, porque Deus é tão perfeito, as escrituras é tão perfeita que ela está presente em qualquer área que você quiser lecionar, né? Uau. Então você vê Deus dentro da história, você Sim. consegue enxergar Deus dentro da filosofia, você consegue enxergar Deus dentro da sociologia. Então é uma questão que é primordial. Então eu pretendo retomar com esse projeto também. Que legal. Compartilha com a gente um pouquinho como é que funcionava para o pessoal de casa entender. O Café com Deus a gente geralmente trabalhava com um livro específico. Poderia ser algum livro relacionado com as emoções, trabalhando as perspectivas das escrituras, algum personagem especificamente. Mas a gente geralmente separava as turmas em grupos, organizava a mesa de café da manhã, fazia uma palestra inicial com eles, associando um determinado conteúdo em filosofia ou sociologia, na qual Deus está presente ali. E aí, ao final, a gente fazia uma análise sobre a importância das escrituras no entendimento, no desenvolvimento dessas disciplinas. E aí, ao final, a gente faria uma grande confraternização, tiraria algumas fotos, enfim. Então, eu particularmente já fiz com eles, eles gostaram demais, assim. Então, é um dos projetos que eu mais amo fazer aqui no Agnus, né? E eu agradeço muito a Deus pelo Agnus dar essa oportunidade da gente fazer esses projetos, né? Que legal. Muito bom. lindo, né? É interessante, Tiago, que quando a gente olha você falando, você retrata na prática e na realidade, em sala de aula, a nossa cosmovisão cristã. Que muitas vezes, né, eu na central de atendimento, quando eu apresento as escolas, a escola a primeira vez para uma família, eu falo a cosmovisão cristã, e eu noto que as famílias olham assim: o que é isso, Vanessa? Pelo amor de Deus. E às vezes fica parecendo que é uma palavra muito bonita, muito chique, que é complicada. E aí você trazendo agora, eu já fiquei encantada e me traz ainda mais paixão, porque na verdade não é, né? E aí você prova que dá para juntar um curso uma graduação que você tem, que é teologia, que muitas vezes é virada como um tabu, né? Pastores têm curso de teologia. Mas a gente tá falando de pessoas que vão palestrar sobre teologia. Então, conta pra gente, quais são a estrutura de teologia? O que vocês estudam em teologia? A teologia, ela é uma disciplina bastante dialogada, né? A teologia, ela consegue dialogar com muitas áreas do entendimento.
Quando eu fiz a minha formação em teologia, eu fiz em teologia sistemática. E geralmente a gente trabalha com disciplinas mais centrais. Então a gente trabalha com áreas como sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, os dons do Espírito, que já traz uma visão mais de linha ligada ao pentecostalismo. Você traz uma visão com relação à igreja. Enfim, então é uma área bastante ampla, é uma área que você pode dialogar com outras áreas do conhecimento humano. E quando eu fiz história, depois fiz filosofia, eu percebi isso muito claramente. Assim, são áreas que, embora não traga Deus ao centro, mas é possível você enxergar Deus na história. É possível você enxergar Deus na filosofia. E eu acredito que o professor que tenha essa visão cristã, que tenha essa cosmovisão cristã, ele consegue promover esse diálogo. Tem muitas famílias que têm um certo receio com relação à filosofia, tem um certo receio com relação à história, porque associam muito ao mundo acadêmico, aquela coisa mais do ateísmo, Sim. né? Mas, assim, eu agradeço demais a Deus pela oportunidade que o AG nos dá, de mesmo nessas disciplinas, sendo consideradas muitas vezes um tabu por algumas famílias, mas trazendo essa possibilidade de trazer Deus, de trazer a visão das Escrituras, de trazer o Evangelho de Cristo também dentro dessas disciplinas. Então, assim, e eu deixo isso muito claro para os meus alunos, né? Então, assim, é possível você falar de um personagem como Karl Marx, mas também é possível você falar de Jesus, né? Então, você sempre estabelecendo essa dialética que a gente chama, né? Esse contraponto. Então, eu acho isso muito importante. Muito legal. Esses dias eu estava mostrando a escola para uns pais do ensino médio. Eles falaram assim, vocês têm filosofia, sociologia? Eu disse, temos, mas o nosso professor, ele é cristão, ele tem teologia. Então, a gente percebe essa preocupação que você pontuou perfeitamente dos pais, esse cuidado, na verdade, com os alunos, né? Porque a Bíblia fala perfeitamente sobre isso. O meu povo padece por falta de conhecimento. Mas a Bíblia também diz que conhecereis a verdade e ela trará libertação. Então, quando nós conhecemos da maneira correta, isso vai nos trazer liberdade. Uma vez eu ouvi uma frase, não lembro se era de um teólogo, mas ele falava assim, muita ciência, você tem muito de Deus. Pouca ciência, você tem pouco de Deus. E isso é verdade, né? Eu acho que a educação clássica, ela prova muito também disso. Eu esses dias estava lendo sobre a educação clássica e eu fiquei muito apaixonada, porque é exatamente isso que você está falando, Thiago. Você consegue trazer o contexto da história, da filosofia, de português, de matemática e a cosmovisão cristã, que é isso que nós fazemos como escola, né? Nós temos a capelania, que é a Claudese, que está aqui com a gente também há muitos anos, e foi professora de Pedro, minha professora também, época, né? Olha só. Então, ela hoje trabalha na escola fazendo exatamente essa inserção. E muitas vezes as famílias, elas falam, poxa, como é que isso funciona? Porque para quem não tem esse conhecimento, fala assim, isso não é possível. Mas é uma escola ou é uma igreja? E você pontuou de uma forma prática como a gente pode fazer isso, vendo que o aluno não vai ter uma perca, né? Chega, eu fico... Seus valores. Exatamente. Princípios. Chega, me perdi, tudo bom? Mas isso é muito, muito interessante, porque você vê, de fato, que Deus está no centro de tudo. Que não é o homem. E essa ideologia, infelizmente, hoje em dia, ela é muito deturpada. Porque é como se o homem está acima de tudo. E isso é distorção da criação, né? Que Deus está acima de tudo e de todos. Nós estamos aqui como criatura e filhos dele. Quando nós entendemos esse lugar de obediência, estávamos falando até isso, né, antes do podcast, de entender onde Deus está. E aqui na escola, desde a educação infantil até o ensino médio, nós procuramos trazer esse alicerce para as famílias, né? Entendemos que é um trabalho mútuo, não só da escola, mas juntamente com as famílias. Pedro falou no podcast passado que nós tínhamos o Agnus Movement, que hoje, que era o Louva Jovem, e hoje é o Agnus Movement, porque nós trazemos essa perspectiva não só de um culto de adolescentes, mas um momento para que eles possam aproveitar e ver o cristianismo de uma forma diferente. Porque eu percebo que hoje em dia as pessoas, elas veem Jesus ou Deus ou o cristianismo de uma forma de suprir as necessidades e não como Deus que está do nosso lado, como um líder. Eu acredito que ele está como um mestre e escolheu aqueles discípulos para nos ajudar, para nos guiar. E nós, como escola, não só da parte acadêmica, mas cristãos, estamos aqui para fazer esse mesmo trabalho, né? Exato. Eu costumo dizer que Cristo, ele é a fonte de toda a sabedoria, né? E se eu, enquanto professor, consigo ter uma concepção
de Cristo como centro de tudo. Então, ensinar a filosofia com a cosmovisão cristã é muito mais simples. Ensinar história com essa cosmovisão, tendo Cristo como fonte da sabedoria, também se torna muito mais simples, né? Então, assim, por mais que alguns considerem como um desafio, tendo Jesus como a base de todo o entendimento, então acredito que as coisas fluem de uma forma muito mais palpável, de uma forma muito mais eficaz, né? Poxa, que legal. E aí, gente, mais alguma pergunta? Tô só admirando. Eu também. Pedro citou sobre os desafios, né, de dar aula para o 6º ano com história. E quais são os desafios de dar aula de filosofia por ensino médio? É uma grande pergunta, né? Na verdade, assim, a filosofia, ela é uma área do conhecimento que ela trabalha muito com a dúvida, né? Então, a dúvida é uma base fundamental do campo da filosofia. E no ensino médio, você tem um grande desafio. Você tem alguns alunos que têm uma cosmovisão cristã, que já têm uma perspectiva cristã, e você tem alunos que não têm essa mesma visão cristã. Sim. Né? E trabalhar isso com o ensino médio, trabalhar essa dialética com o ensino médio, de sempre trazer a visão do filósofo, eu sempre deixo isso muito claro, dizer, isso aqui é a visão do autor, especificamente. Mas eu acredito que se torna possível, né? Então, as turmas de ensino médio, primeiro, segundo ano do ensino médio e o pré, eles, no Agnus, eles entendem isso de uma forma muito presente, de que, como eu falei, é possível você trabalhar o positivismo do Comte, por exemplo, você trabalhar o Kant, você trabalhar outros pensadores, como Diderot e outros, né, que já traziam uma visão um pouco mais humanista, mas sempre colocando esse contraponto, sempre colocando filósofos, por exemplo, que traria Deus ao centro do debate, né? Por exemplo, como Pascal, por exemplo, trazia essa perspectiva. Então, eles conseguem entender isso de uma forma muito mais eficaz, né? E aí, claro, é um grande desafio no sentido de que o professor ele precisa desenvolver essa cosmovisão, Sim. inicialmente, né? Então, se o professor em uma escola cristã que não tem essa cosmovisão, então se torna um desafio muito maior. Verdade. Nesse sentido. Então, como eu falei, tendo Cristo como a base da sabedoria, de entendimento, então a disciplina ela acaba fluindo de uma forma muito melhor, né? E não perdendo aí os valores deles, porque nós sabemos que o ensino médio, essa parte final da vida deles, principalmente com relação ao pré, quando eles saem da escola, eles vão para a universidade e muitas vezes lá vão se deparar com professores que não têm a mesma perspectiva cristã, né? Sim. Mas o Agnus ele faz um trabalho fenomenal nesse sentido, porque o Agnus ele cria o alicerce, ele cria essa base. Então, quando eles terminam o ensino médio, ele já sai com essa preparação e mesmo encontrando professores que não têm essa mesma visão, que já têm uma visão um pouco mais humanista, eles acabam tendo esse alicerce que é Cristo, né? E aí a fé eterna, ela preserva-se eternamente, né? Perfeito. E até falando um pouco sobre, entrando na pergunta dela, né, sobre essa questão de filosofia no ensino médio, queria saber de você como aqui o Agnus ele prepara também muito para o Enem, né? Tem o sistema de Sáquia, que é preparatório para o Enem. Sim. Se a questão da filosofia, por exemplo, entrar no campo de autores, de filósofos que não são a partir dessa visão de Deus, né? Como, por exemplo, Nietzsche. Vocês têm alguma forma de introduzir esses alunos? Como é que funciona? Na verdade, focando assim no vestibular, sabe? Perfeito. Na verdade, sim. Nós trabalhamos esses filósofos, nós trabalhamos também essas visões mais humanistas, porque, querendo ou não, é o sistema hoje que faz parte do sistema de provas, né? Então, o Enem ele vai cobrar essa visão. Sim. A visão que o Enem ele cobra é uma visão mais humanista. Então, querendo ou não, o aluno ele também tem que ter essa preparação, né? Até para não ser pego de surpresa, né? Numa prova de 90 questões e dizer, e agora? O que exatamente, exatamente. Então, assim... Ganhar uma questão, né? Isso. O Agnus, ele tem... A escola, ela tem uma preocupação, sim, de trazer essa visão humanista, mas também de fazer sempre o contraponto. Então, a gente sempre deixa isso muito claro, né? Essa visão, ela é presente hoje em concursos, ela é presente hoje em provas de Enem. Você precisa ter, pelo menos, o conhecimento disso para entrar numa universidade e assim sucessivamente. Mas sempre estabelecendo o contraponto.
Então, dizer assim, olha, essa é a visão do autor, mas as escrituras, ela trabalha dessa forma. Existem autores, filósofos que não têm essa mesma concepção, sempre trazendo esse contraponto, né? Nunca padronizando a visão. Eu acredito que o espaço da sala de aula é um espaço da diversidade. Então, eu tenho que trazer Muito autores bom. que têm uma visão mais humanista, mas eu também tenho que trazer autores que têm uma visão de Deus como centro do processo, né? Com certeza. Para que o aluno entenda que o conhecimento, ele não é um conhecimento encaixotado, ele não é um conhecimento padronizado, mas é um conhecimento diversificado, de autores que pensam diferentes, que têm perspectivas diferentes. E o Agnus, ele tem essa preocupação, principalmente com as turmas de ensino médio, com relação a isso, né? Excelente, muito bom. Chegou, relaxei, Vanessa. Não é? Eu tava querendo estudar agora. Menina, eu tive vontade de voltar para a sala de aula. E olha que na época... Com o Tiago, né? Eu já... Sim. Claro, com certeza, Claro. né? Eu sempre gostei mesmo dessa área, eu sempre me interessei muito. Inclusive, na época de vestibular, eu me lembrei agora que eu passei para licenciatura em História. Mas aí, na época, meu pai queria que eu fizesse engenharia civil, aí eu fui para áreas totalmente diferentes, gente, porque eu nem segui o que eu passei, nem o que era o sonho do meu pai. Mas acho que o que Deus tinha reservado para mim, né? Porque aqui eu estou. Verdade. Então, dá vontade, sim, de voltar a estudar. Com Muito, certeza. muito bacana, de verdade. Esses dias estamos finalizando, pessoal, mais um Agnus Cast, mas hoje eu atendi um pai que acho que se encaixa perfeitamente nessa nossa conversa. Eles estavam vindo de uma escola de Natal e falaram que essas escolas, infelizmente, hoje não se preocupam com essa parte que nós nos preocupamos tanto, né? Que não é só com a parte acadêmica, como nós falamos inicialmente no podcast, mas com a parte espiritual. Sim. E ele estava falando que tinha muitas questões de ideologia de gênero e que a escola se comporta de forma leiga, né? E que nós estamos aqui para trazer a luz de Cristo através não só dos conteúdos, como o Pedro mesmo perguntou e você pontuou de uma forma exatamente como a escola se posiciona, mas também como imitadores dele, né? Porque estamos aqui justamente para isso. E esses dias na secretaria a Vanessa pontuou algo muito interessante, que nós não temos escolas rivais, né? O pessoal fala assim, não temos nenhuma competição com escolas, porque existem pouquíssimas escolas aqui em Natal, em Parnamirim, que são cristãs. Sim. E elas também não são rivais da escola. Nós entendemos que fazemos parte da mesma missão. Exato. E as escolas que não compartilham dessa mesma missão, essas sim estão contra aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a palavra de Deus prega. Eu acredito que Jesus é o maior inspirador em relação a isso, né? Que inspirou tantos líderes e eu tenho certeza que ele tá... e quer o melhor dos nossos alunos, dos vestibulantes. Vestibulantes não, vestibulandos. Ah, ótimo. A professora de português não viu esse vídeo. Corta, eu sabia que eu tinha errado, era só um teste. Nessa hora se Viu coçando. não, ele o quê? Mas é isso, e nós estamos aqui para somar na vida deles, né? Então, você queria dar um recado para os alunos? Bom, o recado que eu tenho, principalmente para a galerinha do pré, né, estudem, o Enem aí está se aproximando, verdade. muito importante aí essa reta final, né? Enfim, então assim, estou muito feliz, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado, foi a primeira vez, na verdade, que eu participo. Verdade. De um podcast, então assim, gostei demais da experiência, então assim, é enriquecedora, né, para mim. Agradeço demais. Muito bom. A gente aprendeu muito com você. Com Venha sempre. certeza, com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha e curte e aproveita mais um Agnus Cast. Até a próxima. Tchau. Tchau.